Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Grande vitória ontem no Maracanã frente ao Internacional de Porto Alegre. Bom time do Internacional, bem treinado o time do Internacional dentro da filosofia Mano Menezes. E o Fluminense foi lá, sobretudo no primeiro tempo, e foi maiúsculo, foi absoluto e conquistou uma grande vitória. Mas nem tudo são flores nessa vitória do Fluminense por 2-0. E eu não falo do time dentro de campo, eu falo de reação de alguns torcedores e de arbitragem. Para começar, como o Carlos Bianchi sempre dizia, o futebol é a coisa mais importante, né, das coisas menos importantes. Né? Então, felicidade total pela vitória do Fluminense sobre o Inter por 2-0, mas mais importante que isso, por exemplo, para mim, né, é que minha filha retornou, né, para São Paulo, né, para fazer o seu estágio, para concluir sua faculdade, né, e a saudade já aperta no peito. Então isso para mim é muito mais importante do que o futebol, embora o Fluminense eu considere como o meu filho, né, de mais de 120 anos, de 121 anos, que vai se completar daqui a 11 dias. Né? Tanto que minha filha, quando era pequena, dizia que o Fluminense era o irmão mais velho dela. Mas evidentemente que ter minha filha perto de mim é muito mais importante que o futebol. Então as pessoas precisam entender isso. Né? E quando entenderem isso, né, talvez a violência e a estupidez diminuam no futebol. Voltando para o jogo, o Fluminense no primeiro tempo foi absoluto no jogo. Não deu espaços para o Internacional, fez 2 gols, poderia até ter feito mais, mas uma arbitragem pavorosa. Eu até agora estou querendo entender, né, o que o soprador de apito, igual ao irmão dele fazia, fez o senhor Luiz Flávio de Oliveira. Ele deu um cartão amarelo para o Keno, que nem ele sabe o porquê que o Keno levou aquele cartão amarelo. Tá? Então inverteu faltas, inverteu lateral, inverteu um monte de coisa, sempre contra o Fluminense. Né? Então é o zero e vezeiro em prejudicar o nosso clube, o clube que nós amamos. Tá? Mas apesar do Luiz Flávio de Oliveira, o Fluminense abriu uma boa vantagem, fez 2-0 e voltou para o segundo tempo com o Inter mais, digamos, animado. Né? E animado inclusive em simular. Né? O tal do alemão entrou, simulou pênalti, simulou falta, simulou e nenhum amarelinho ele levou. Se fosse o Cano fazendo aquilo, aliás, o Cano levou um amarelo também, até tá. Você pode dizer se foi ou se não foi para amarelo, mas não é nenhum absurdo. Né? Agora, o amarelo que o Keno levou é um absurdo e o amarelo que o alemão não levou por tanta simulação é um grandíssimo absurdo. Demos muita sorte numa bola na trave, numa bicicleta, acho que do próprio alemão, mas fora esse susto, o Fluminense não sofreu durante esse jogo. Então volta a jogar um bom futebol e, como eu falei, o Fluminense, quando tem as suas peças-chave dentro de campo, joga um bom futebol. Quando o Fluminense perde essa sua base, aí complica, porque vai ter que mexer no time, vai ter que colocar uma outra peça ali em campo que não tem a mesma qualidade do que o titular. Basta ver que o Arias não jogou e jogou o Lelê. E que partida lamentável do Lelê. Lamentável. Sabe, lamentável, um jogador lento, um jogador disperso, um jogador cometendo diversos erros básicos do futebol, de passe, e ele tem potencial e nós sabemos que ele tem potencial. O que acontece com o Lelê? Pesou a camisa? Talvez. Né? Tá insatisfeito com alguma coisa? Talvez. Mas hoje, sinceramente, eu acho que o Lelê não tem vaga nesse time, mesmo com o desfalque, né, do Arias, e tivemos também o desfalque do Ganso. Destaque absoluto para o André, voltou a ser aquele André que a gente está acostumado a ver e pensar, né, que teve um certo presidente que quase emprestou para o Botafogo e para o CRB. Sabe quem foi ele? É ele mesmo, o Pavão. Né? Então, partida espetacular do André, partida muito boa do Martinelli, uma partida um pouco abaixo do Lima, principalmente em relação a esses dois. Nino, um gigante. Samuel Xavier foi bem, embora sempre dê espaço nas suas costas. Felipe Melo, né, no combate direto, ok, né, na tal saída longa que ele diz que só ele sabe fazer, errou todas. Marcelo, algumas jogadas sensacionais e outras bizarras, sobretudo também nos lançamentos, né, errou todos, que eu me lembre, não acertou nenhum.
Cano fez o que se espera dele, a bola sobrou, ele bota para dentro, né? E aí a bola precisa chegar nele, se não chega ele não vai fazer gol, então a bola chegou e ele botou para dentro. O Lelê eu já falei, fraco, para mim o pior do time. E o Keno, ele alternou assim, bons, grandes momentos com momentos meio bizarros, né? Sobretudo em passes e tal, e perdas de bola, decisão equivocada, né? Quando tinha que tocar a bola, tentar o chute, né? E se toca, coloca o companheiro na cara do gol. Mas de uma maneira geral, Fábio, seguro como sempre, mas de uma maneira geral o Fluminense jogou muito bem, com 2 desfalques pesados, Ganso e Arias, né? E ainda assim o Fluminense conseguiu uma grande vitória e volta ao G4, né? Agora é esperar que o Botafogo caia da Copa da Árvore, porque não vai ficar nesse ritmo até o final do campeonato, só que já abriu 10 pontos para o segundo colocado, que é o Flamengo, né? E o Grêmio também está empatado com 26, e 12 pontos para a gente, né? Então é uma distância bastante grande, nada está decidido, está longe de estar decidido, mas é uma grande vantagem que o Botafogo abriu com uma vitória fora de casa contra o Grêmio, sem jogar melhor que o Grêmio, mas fazendo os gols e não tomando gols, e é isso que importa, é isso que torna um resultado justo ou não, né? Nós torcedores, podemos falar, puxa, mas que injustiça. Mas o futebol é isso, a justiça é botar a bola na casinha. E o Botafogo colocou 2 e venceu. E abriu uma grande vantagem, uma vantagem de 10 pontos. Ou seja, daqui a 3 rodadas, mesmo que o Botafogo perca as 3, ele ainda vai ser líder do Campeonato Brasileiro. Mas isso não vai se sustentar até o final do torneio. E aí, né, esse cara que está aqui atrás, né, eu coloquei aqui no YouTube a coletiva do Fernando Diniz, ele foi vaiado por alguns torcedores, aplaudido pela maioria, mas eu fico pensando o que passa na cabeça de um cidadão ou uma cidadã que vai ao técnico do Fluminense por ele ter aceito trabalhar também na seleção da CBF. E digo isso com muita clareza porque 99% dos que vaiaram fariam a mesma coisa. Ou se eles receberem uma proposta melhor de trabalho, se é que trabalham, eles vão recusar porque ele ama o trabalho atual. E aí olha que o Diniz, né, nas negociações falou, eu não quero interromper meu trabalho no Fluminense. Né, isso é uma prova de respeito, como o Muricy teve lá atrás, e o Muricy foi muito mais em função do contrato. Teve lá a reunião do Muricy com o Ricardo Teixeira, lá no clube de golfe, lá na Barra, e aí tinha a questão de multa contratual, aquela coisa toda, e aí o Muricy acabou não aceitando, mas ele foi lá, ele poderia ter dito não por telefone, mas ele foi lá, né, ouvir o Ricardo Teixeira e tentar negociar a sua ida para a seleção naquele momento em 2010. O Diniz não, o Diniz disse, eu não quero interromper o meu trabalho no Fluminense. E aí para o Fluminense é uma boa, porque a CBF divide, né, o valor de salário, vai ter um valor de luvas, me parece, né, então o Fluminense ganha algum dinheiro ou deixa de gastar algum dinheiro. O Diniz não vai deixar de treinar o Fluminense nas datas FIFA. Já vai ter um cronograma de treinamento e se tiver jogo quarta e domingo, nem treinamento direito dá para dar. Então quando o cara vaia um técnico porque aceitou dividir entre Fluminense e seleção, ele não entende porra nenhuma, né, de treinamento de futebol. Quando se tem jogo quarta e domingo, não dá para dar treino, efetivamente falando. Então você trabalha muito mais com vídeo e a parte física e a parte de recuperação do que propriamente campo e bola. Não há nenhum problema do Diniz assumir a seleção da CBF. Eu acho ruim, se fosse eu não aceitaria, porque eu detesto, eu odeio a seleção da CBF e jamais eu trabalharia para ela. Mas o Diniz não é o Alexandre, o Diniz não é o Alê. O Diniz tem uma carreira, né, que ainda está no início, embora já tenha alguma experiência, que está no seu melhor momento, né, conquistando já títulos, né, disputando o Campeonato Brasileiro, está classificado na Libertadores, né, e vai poder desfrutar desse sucesso, né, treinando a seleção brasileira, que possivelmente é um sonho dele, como é o sonho de, sei lá, 9,9 em 10 profissionais do futebol. E aí o cara paga um ingresso para ir lá vaiar porque o cara fez uma opção profissional e uma opção essa que privilegia e ainda coloca o Fluminense num primeiro lugar dentro dessa opção que ele teve. Era muito cômodo para ele, a CBF, paga a multa, eu fico aqui, tá de boa,
né? Quando o Ancelotti vir, eu fico como auxiliar do Ancelotti, né? E tá tudo certo. Mas não, ele priorizou o Fluminense e aceitou dividir, como o Fluminense também aceitou. Não foi uma decisão só do Fernando Diniz, foi uma decisão do Diniz, do Mário Bittencourt, do staff do Fluminense, né, que viu que não há nenhum problema do Fernando Diniz dirigir a seleção, porque ele não vai precisar ficar viajando, ele vai continuar treinando o Fluminense, e nas datas FIFA ele vai fazer a sua convocação, né, e vai treinar o time, vai botar o time para jogar. E, enquanto isso, o Eduardo Barros treina o Fluminense, né? O pessoal da preparação física treina o Fluminense, o pessoal da fisiologia recupera jogadores, avisa possíveis lesões, e o fluxo continua absolutamente igual, né? Coisa que certamente os vaiadores de plantão do Maracanã, os idiotas, não sabem. Tá? Então, o mais importante de tudo, o Diniz segue treinando o Fluminense voltou a jogar um grande futebol, venceu o Inter, está no G4, o Botafogo não vai ficar nessa situação até o fim do campeonato, e o Fluminense ainda está na disputa pelo título, sim senhor, por mais que muitos não acreditem. Tá? Por mais que já tenham alguns idiotas dizendo, faltam 21 pontos para livrar do rebaixamento. Meu irmão, se o Fluminense cair esse ano, eu gravo um vídeo vestido de baiana da Beija-Flor. Valeu, um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.